Pessoal, vamos fazer uma análise aqui do Bitcoin agora, tá? 26 de março de 2026, 18 horas e 6 minutos. Short na Sirian deu muito bom, agora toma cuidado com ela, porque ela deve vir buscar liquidez aqui nessas zonas aqui de cima, tá? 2,5, 2,15, 2,20, talvez até um pouco mais, porque a gente está com um pivô armado aqui, a gente bateu a correção, a gente está com topos e fundos ascendentes, tá bom? Fundo maior, uma hora em sobrecompra, correção do gráfico diário e a gente bateu um fundo maior, tá? Então isso abre espaço para a Sirian fazer um pivôzinho de alta, porque nós estamos com LTB e voltar lá na casa de 2,27. E lembre-se, nós estamos com linha de tendência de baixa, nós estamos dentro de um grande triângulo. Isso é muito perigoso se você não sabe o que está acontecendo, ou se você só shorta, só olha o gráfico, eu acho que vai cair e tá com a venda aqui. Cara, toma cuidado porque ela já corrigiu o que tinha que corrigir, bateu praticamente todos os alvos do short, ficou faltando só um. Então, toma cuidado, tá bom? Até poderia falar na live aberta mais sobre ela, mas vocês não se inscrevem aqui. Quando bater 1000 inscritos, a gente faz isso aí de novo. Então, se inscreve aí, fica o convite. Já no Bitcoin, a gente, mais uma vez, cumpriu o que a gente esperava, que era a perda ali do fundo do momento que a gente rompeu esse topinho sem continuação, a gente já sabia que a gente tinha que vir aqui abaixo desse pavio. E foi exatamente o que aconteceu, que a gente viu no vídeo de ontem, nas lives, a gente comentou sobre isso, tá? A estrutura segue intacta, seguimos dentro do mesmo range, inclusive a gente pode até beliscar um pouquinho mais para baixo, a gente pode ir ali no 67.500, talvez ameaçar perder temporariamente aqui, tá bom? Isso pode acontecer. Até porque não podemos esquecer que a gente tem esse pivôzinho de baixa, tem um alvo aqui no 64.500. Então se a gente perder aqui o 67, é possível da gente vir aqui nesta região, tá? Temos que ver como que vai se comportar o volume quando ele começar ou intensificar mais essa baixa, tá bom? Apenas isso. Ok? Lembrando que a gente teve uma ruptura de topo sem continuação, a gente fez um topo descendente, tá bom? Só que a gente está ainda dentro dessa estrutura, então tudo segue normal aí pro Bitcoin, tá? Zonas de linha de tendência a princípio ainda estão dando entrada, porém o ideal é esperar ver se ele vai conseguir segurar, se ele vai fazer um falso rompimento e segurar. A gente pode diminuir aqui pro gráfico de 4 horas, pra gente ver o que está acontecendo. E cara, olha, o topo que deu origem, o fundo que deu origem ao topo foi esse aqui de baixo, tá? Então a probabilidade é da gente voltar aqui embaixo, tá? Pelo menos 67.200, alguma coisa ali. Isso é a probabilidade. Até porque se tratando de retração desse movimento aqui, isso já invalida uma retração saudável. A gente precisa resetar esse movimento, fazer algo do tipo de vir aqui, mesmo que não bata na linha de tendência, vá um pouco abaixo, porque se a gente voltar, a gente ativa de novo esta zona aqui, tá? Então, nada além do que a gente já esperasse para o Bitcoin, tá bom? Seguimos dentro do mesmo range, do mesmo padrão. Vamos colocar aqui o gráfico de 1 hora. Pelo gráfico de 1 hora, a gente vê que existe uma possibilidade de a gente segurar por aqui. Por quê? Porque a gente bateu na correção do gráfico diário também, bateu até além disso, Talvez num gráfico de 3, de quantos dias a gente está caindo aqui? Um dia, já fomos além da correção, tá? A gente bateu 2 vezes a sobrevenda do gráfico de 1 hora. Deixa eu ver aqui o gráfico de 2 horas. O 2 horas ainda não, Então a gente pode considerar que batemos a correção do gráfico diário, tá? Isso aumenta a probabilidade de a gente segurar por aqui. Até porque a gente também vê um aumento de volume comprador. E isso é muito bom. É normal a gente ter essas recuperações aqui de volta aqui nessa região, tá? Vamos botar aqui um gráfico de 15 minutos. É óbvio que o sobrecompra aqui em 70 mil dólares vai ser a primeira resistência que a gente vai ter no Bitcoin. Não dá para dizer que a gente vai segurar aqui por enquanto. O volume predominante ainda é de venda, tá? Ainda é de venda. Mas tudo leva a crer que a gente tem grande chance de segurar aí. Porque muitas vezes a gente faz esse pullbackzinho, volta aqui no fundo anterior, que é justamente uma zona de indução. É para fazer a galera abrir vendas aqui embaixo, ó. E aí geralmente o preço fica trabalhando aqui por um tempo, depois ele volta acima. Aí se voltar acima, aí ele volta tudo aqui lá para casa dos 71, 70 mil dólares, tá bom? Então, não tem como abrir vendas aqui, pessoal, não tem como, a gente tá bem em cima da linha de tendência, tá?
Então, por enquanto, seguimos aqui em zonas muito próximas de zona de suporte, tá? Não vale a pena pensar em vendas aqui. Claro que o MACD, ele tá vermelho, ainda não tem uma força vendedora clara, pelo contrário, tá bem tímida aqui, então, poxa, não tem como, tá em zona de suporte. Se a gente perde aqui e a força vendedora aumenta, aí é uma outra história, mas por enquanto não é isso que aconteceu. Então precisamos de um pouco mais de tempo aí para discutir se o Bitcoin ele vai conseguir se segurar nessa região. Mais algumas horas, talvez mais uns 2 ou 3 dias ali, já dê pra gente ter essa noção, tá? Enquanto estiver acima da linha de tendência, tudo normal, nada mudou. Lembrando que o sobrecompra do gráfico diário hoje está em 84 mil dólares. Lembrando que o fechamento mensal fecha daqui a 5 dias. Lembrando que a abertura do mensal está em 67 mil dólares. São dias aí que a gente precisa observar com muita cautela, porque o primordial pra gente é fechar verde. E isso abre espaço pra gente voltar lá nos 84, tá bom? Não esqueça disso, certo? Gráfico semanal, a gente tem aqui essa consolidação, então nada demais aqui, pelo menos por enquanto aqui no gráfico semanal, tá? Nada de assustador, apenas lembrando do volume comprador que a gente tem. Isso não significa que o preço não vai voltar aqui baixo, a gente sabe que é a nossa expectativa voltar aqui 63, 62 e eventualmente até aqui abaixo desse pavio, já é o que a gente espera, tá bom? Lembrando também que a gente não tem força vendedora no gráfico semanal, a gente está caindo. Lembrando também que estamos em sobrevenda do gráfico semanal, ok? Gráfico diário dentro dessa mesma consolidação, nada mudou. 12 horas do mesmo jeito, até é mais provável da gente vir um pouco mais para baixo, tá bom? Um pouco abaixo dos 65, porém eu queria que isso acontecesse só depois que virasse o mensal. Então, por enquanto, eu torço que segure aí nos próximos dias. 4 horas não muda muita coisa, tá? Pelo 4 horas, pra mim, a gente vem aqui embaixo. A gente vem interagir aqui embaixo de novo, tá? É o que eu espero que aconteça. Voltar aqui nessa zona de suporte aqui. Fake suporte, ok? É a expectativa. Gráfico de 1 hora, a gente tem força chegando no gráfico de 1 hora. Então, cada tempo gráfico vai dizer uma coisa pra gente. Numa hora, parece que vai segurar, parece que a gente vai consolidar aqui um pouquinho mais, a gente deve abrir o gráfico diário verde, porque a gente já buscou a liquidez do último fundo aqui, ó. Tá bom? Então isso é muito importante para a gente nesse momento. Gráfico de 15 minutos, a gente vê uma força compradora, né? Deixa eu ver o 4 horas aqui. O 4 horas, ele só vai fechar 21 horas, tá certo? Então se ele fechar verde, aí vai ser bom, porque aí abre espaço pra gente ir lá nos 70 mil dólares, que não tá muito distante, né? A gente bateu 69.400, seria um pouco acima aqui, ó, desse range. Virando o dia, aí é uma outra análise. Gráfico de 15 minutos, 5 minutos e 1 hora serve para o mesmo dia. Além disso, o gráfico de 1 hora, 4 horas, cara, ele é mais interessante quando vira o dia, é análise diária, tá bom? Por isso que cada tempo gráfico tem que ser analisado de acordo com o que está acontecendo. Está muito perto do fechamento, tá bom? Então, segurando na linha de tendência, a probabilidade passa a ser o quê? A gente até beliscar um pouquinho para baixo, né, para causar um pânico, vem aqui e depois sobe. Essa é a probabilidade por enquanto. Então não teria medos agora nesse momento pro Bitcoin, tá? A gente está dentro do mesmo range, não tem para que ter medo nesse momento, tá bom? Dominância do Bitica. O que nós temos aqui na dominância do Bitica? Nós temos uma consolidação, tá bom? Nada de mais, nada de menos. Uma consolidação seguida de LTBs. Então isso aqui me parece uma acumulação. Ruptura de fundo sem continuação. Me parece uma acumulação. A estrutura geral aqui também, ó. Tá vendo? Deixando liquidez para cima. Para mim isso é um range de acumulação, tá bom? Isso pra mim, eu não vejo esse cara caindo por enquanto. Embora eu quisesse muito que esse cara caísse, olha, parece que não, parece que ele vai para cima primeiro, tá bom? Então isso é muito importante, isso valida que o Bitcoin, pelo menos por enquanto, tende a segurar ali. Por enquanto, tá bom? O Ethereum, ETH/BTC, a gente tem aí esse viés aí, tá começando a ficar perigoso, por quê? Porque ele veio acima desses topos e ele voltou abaixo, tá? Isso é muito ruim, porque uma distribuição, ele é composto de quê? Ruptura de topo sem continuação, e foi o que aconteceu aqui, ó. Então, o ETH/BTC,
Se ele não segurar, e não parece que vai, porque traps são, né, movimentos muito assertivos, tá com um cara que vai cair para 2.870. E isso deve puxar o ETH em dólar para baixo. Altcoins podem sofrer aí nos próximos dias, tá bom? A estrutura é a mesma, é verdade, a estrutura é a mesma, mas o Ethereum abriu margem para cair até inicialmente 1930 e eventualmente até 1830, tá bom? 1930, 1900, 1800, tá bom? O Ethereum abriu espaço para ir ali. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque a situação não tá legal pro Ethereum. Ruptura de topo sem continuação não é brincadeira, tá bom? E, bom, a gente deve voltar aqui para essa zona de consolidação. O ideal é que a gente segure aqui, tá? Segure aqui e fique mais tempo de lado. Esse é o ideal. A gente discute isso aí para frente porque ainda tem muito tempo pela frente. No curto prazo, nós temos... Deixa eu botar aqui um gráfico de 1 hora aqui, gráfico de 1 hora, pegar só esse último movimento. No gráfico de 1 hora, né, a gente pode considerar uma linha de tendência de baixo. Isso aqui eventualmente vai romper para cima, não tenha dúvida. Mas olha como é que ele faz uma armadilha. Olha como é que ele rompe aqui e volta abaixo, tá bom? Isso não é bom, mas... Enfim, ele está sendo puxado pelo ETH em BTC, tá? A princípio ele deve corrigir um pouco mais, ele vai vir buscar alguma liquidez, provavelmente ele vai vir aqui nos 1900 inicialmente, tá bom? Lembrando que a gente tem uma linha de tendência, a gente ainda está bem afastada dela, diferente do Bitcoin, que o Bitcoin já está praticamente em cima da linha de tendência, e aonde que está a linha de tendência? $1.900. Olha, a gente deve ir lá, tá? Então toma cuidado aí com o Ethereum. Siren, a gente fechar em Siren, deu um bom lucro short em Siren, a gente bateu praticamente todos os alvos. Se vocês não estão na sala de sinais, cara, a gente pegou aqui a Siren, olha aqui, ó, a Siren, a gente viu isso aqui, tanto em live como em vídeo, né? A gente viu essa análise aqui, ó, batemos praticamente todos os alvos, 1,26 não bateu, tá bom? Então fica ligado que ela não deve cair mais desses pontos, pelo contrário, ela abre espaço para voltar ali acima dos $2, tá bom? Vai vir buscar alguma liquidez para cá e ela tá com LTBzinho. Então toma cuidado, tem muita liquidez naquele pavio ali em cima, tá? Tem muita liquidez aqui para cima. Toma cuidado com o Siren aí, porque a tendência dela, por incrível que pareça, ainda é de alta no gráfico diário. Topos e fundos ascendentes muito bem desenhados. Em nenhum momento ela perdeu o fundo do diário. Toma cuidado. A expectativa dela para o gráfico diário é exatamente isso, formar um dia vermelho, tá? Formar um dia vermelho, eventualmente um pivô de alta para validar esse fundo maior ou até subir aqui escalado, ó, tá? Aqui, ó, até subir assim, ó, também pode acontecer para bater alguma liquidez e aí quando perder o último fundo no diário, aí beleza. Aí é queda infinita após isso. Mas toma cuidado com o short sem Siren, porque ela tá com um movimento de tendência de alta. Nada mudou e o gráfico mensal tá bem verde. Então não deve cair abruptamente. Hoje ainda é dia 26, tem 27, 28, 29, 30, 31, 5 dias pode acontecer muita coisa. Muita coisa. Toma cuidado com ela. Valeu? Se bater 1.000 inscritos até 21 horas, live aberta no canal principal. Se não bater, outro dia a gente faz live aí. Tamo junto nessa jornada.